Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde nessa aula nós iremos falar sobre semelhança de triângulos. A gente vai estar aí dando continuidade naquelas revisões do primeiro semestre, para que em setembro a gente comece mesmo o assunto do terceiro bimestre. Então, nessa aula eu vou falar para vocês o significado de semelhança, a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a esse conteúdo e depois vocês terão 5 exercícios que eu irei propor para vocês, vou estar postando lá no GR8, para vocês estarem resolvendo e enviando para mim por e-mail. Nessa videoaula eu quero que vocês coloquem todos os tópicos que vocês acham importante e resolvam também os exercícios, tá? Faça aquele cabeçalho completo, coloque as suas anotações e resolva os exercícios. Então, acompanhe aqui comigo. Eu coloquei aqui, primeiro, uma semelhança de figuras, antes de a gente começar lá a falar de semelhança de triângulos. Vocês conseguem perceber que eu peguei esse quadrado amarelo aqui e tentei ampliar ele? Eu fiz uma ampliação, eu aumentei ele. No caso aqui, eu ampliei esse quadrado pelo dobro do lado. Então, como eu peguei o lado 2 e dobrei ele, ficou 4. No caso, esse lado aqui, eu também dobrei ele, ficou 4. Eu fiz uma ampliação. Então, esse quadrado aqui, ele tem uma semelhança com esse quadrado aqui. O que mudou? É que um é uma ampliação do outro. Então, eu falo que essas duas figuras aqui, elas são semelhantes, porque teve uma certa proporção. Eu não aumentei esse quadrado de qualquer jeito. Eu peguei os lados dele e fui dobrando. Então, repare que o quadrado B é a ampliação do quadrado A. E que as medidas do quadrado B é o dobro das medidas do quadrado A. Então, aqui, 4, 4. Quer dizer que eu peguei esse 2 aqui e dobrei ele, ficou 4. Como é um quadrado, tem todos os lados iguais, certo? Aqui é 4, aqui é 4, aqui vai ser 4. No pequeno, 2, 2, 2, 2. Eu peguei esse quadrado e ampliei. Eu não ampliei ele de qualquer jeito. Eu segui uma certa proporção. A minha proporção foi dobrar. Eu poderia triplicar, eu poderia reduzir, talvez, poderia reduzir pela metade, poderia reduzir pela terça parte. Então, tudo vai depender aí do que você está fazendo. E sempre seguindo uma proporção. No caso aqui, a minha proporção 2, né? Eu fiz dobrar. Então, aqui, qual é a condição que eu tenho para que duas figuras, né, dois polígonos, sejam ditos semelhantes, tá? Quando que eu sei que duas figuras são semelhantes? Quando os ângulos correspondentes são congruentes, lembrando que congruente a gente pode trocar por igual, certo? Então, quando os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas de lados correspondentes são proporcionais. Então, os lados correspondentes, eles têm que ser o quê? Proporcional, tá? Então, você tem que fazer ou a ampliação ou a redução seguindo uma proporção. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente encontra. Vamos resolver aqui, então, um exercício. Aqui, eu estou falando, determine o valor de x, sabendo que os trapézios a seguir são semelhantes. Aí, se ele fala que são semelhantes, é porque eu tenho ângulos correspondentes. Esses ângulos aqui, eles são iguais. Lembra lá? São congruentes. São ângulos iguais. E os lados correspondentes são proporcionais. Segue uma proporção. Acompanha aqui o que eu vou colocar. Esse lado 3, dá uma olhadinha lá naquele trapézio. Quem é o correspondente a ele? Não é esse lado aqui, de 7,5? Isso. Aqui, esse lado 2, quem é o correspondente a ele? 5. Esse lado 3, quem é o correspondente a ele? Olha lá, 7,5. Esse lado 5 aqui, quem é o correspondente a ele? X.
Então, ele fala que esses lados são correspondentes. O que é esse lado correspondente? Você sabe que 3 está para 7,5. Ó, esse lado que eu coloquei de preto e do outro lado. Você sabe também que o 2 está para 5. Eu sei que o 5 está para x. Eu sei que 3 está para 7,5. Tá vendo que eu coloquei os correspondentes? Eu escrevi aqui uma proporção. Quando eu falo 3 está para 7,5, eu estou falando que segue uma proporção. Aí, como você vai fazer para encontrar x? É só você... Como eles são proporcionais, ó, me ajuda aí. Me ajuda aí. 3 dividido por 7,5, se você fizer, vai dar 0,4. 2 dividido por 0,5 também dá 0,4. E 3 dividido por 7,5, 0,4. Porque todas as divisões que eu fiz deu o mesmo resultado, deu uma mesma constante de proporção, tudo vai dar 0,4. Ou seja, 5 dividido por x também tem que dar quanto? 0,4. Que número que eu dividi lá por x? 5 dividido por que número que deu 0,4? Eu faço assim. Quando você for resolver, você vai pegar assim. Pega uma relação que você conhece. Vou pegar lá. 3 está para 7,5. Peguei uma relação. Ah, professora, eu poderia pegar esse está de vermelho? Pode pegar qualquer um. Tudo dá 0,4. Está para... 3 está para 7,5. Assim como 5 está para x. Né? 3 dividido por 0,5. 3 dividido por 7,5. 5 dividido por x é a mesma coisa. Porque eu estou seguindo uma proporção. Como que eu resolvo isso aqui? Multiplica cruzado. Aí você vai pegar 3 vezes x igual 5 vezes 7,5. 3 vezes x é igual, faz aí, 5 vezes 7,5 vai dar 37,5. E 37,5 dividido por 3, né? 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai dar 12,5. Qual que é o valor do x? 12,5. Ou seja, o 5 aqui está para 12,5. Faz o teste aí. Divide 5 por 12,5. Quanto que vai dar? 0,4. Professora, se eu tivesse escolhido 2/5 ao invés de 3 sobre 7,5, dá a mesma resposta. Você pode escolher o que você quiser. É tudo proporcional. Eu mostrei aqui, ó, tudo dá 0,4, é o mesmo. Esse número é o mesmo que esse, só está escrito de forma diferente. Vamos olhar outro exemplo. Aqui, deixa eu só arrumar o que é AC. Então, qual que é o nosso objeto de conhecimento? Semelhança de triângulos. Vocês vão ver que dá triângulo a um polígono, igual trapézio é um polígono. Você resolve da mesma forma. Falou assim, ó, sabendo que os triângulos ABC e EDC são retângulos em A e D, retângulos é porque está falando que aqui tem um ângulo de 90 e aqui tem um ângulo de 90. Respectivamente, determina a medida do segmento AD, tá? A, no caso não é AD não, ele quer AC. Aqui foi a digitação, é AC, é onde está o X aqui, tá vendo? Ele quer saber essa medida. Então, ele está falando que é retângulo ali. Então, nós temos ali 2 triângulos semelhantes, tá? Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Esse triângulo ABC, que eu estou fazendo aqui de vermelho, tá vendo? E esse outro triângulo aqui. Vou colocar ele de outro azul. Que é o triângulo que ele falou, que é o EDC. EDC. Então, é esse aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar aquela mesma ideia lá da semelhança de figuras. Quem está na frente ali do ângulo de 90? Não é esse lado aqui, ó?
Então, quem está na frente desse ângulo é esse outro lado aqui. Aí agora, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui as cores dos lados correspondentes. Vou apagar aqui e me ajuda aí. Ó, esse 9, quem é o correspondente dele lá do outro lado? Qual o número que é o correspondente dele lá do outro lado? Vocês concordam que é o 3? Ó, a gente está analisando esses dois triângulos. Que é o correspondente do X? Né, que está debaixo ali do ângulo de 90, não é o 5? Pronto. Agora, é só a gente pegar a nossa proporção. Ó, o 9, que é o vermelho lá, está para quem? Está para 3. Assim como o X, desse lado, ó, está para quem? Está para 5. Eu peguei os lados correspondentes. Eu olhei aqui esse ângulo de 90, ó, o ângulo de 90, para ajudar a gente a observar qual é o correspondente. Aí, tenta arrancar esse triângulo aqui e colocar ele em cima lá do outro. Não vai ser... É um triângulo grande e um triângulo pequeno. Semelhantes. Agora, o que você vai fazer? Multiplica cruzado. 3 vezes x, 9 vezes 5. Vai ficar 3x, 9 vezes 5 dá 45. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 45 dividido por 3 é fácil, né? X igual a 15. Não tem medida, só 15, então. X igual a 15. Então, no caso aqui é igual a 15. Vamos fazer o teste, ó. Quanto que é 9 dividido por 3? Que é esse lado com esse lado aqui. 9 dividido por 3 dá 3. E se eu pegar esse lado que é o 15 e dividir por 5? Olha lá. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade vale quanto? Vale 3. Agora vamos ver mais um exercício. O triângulo ABC da figura abaixo com as seguintes medidas. AC igual a 50. Então, de A até C, vou colocar aqui, 50 centímetros. Depois ele falou que AE é igual a 20. De A até E vale 20 centímetros. E falou que AD é igual a 10. Tá? Ele falou que de A até D, isso aqui vale 10 centímetros. Sabendo que DE é paralelo a BC, então esse lado aqui é paralelo a isso. A gente consegue perceber que são retas que não se encontram. Determine a medida do lado AB. Ele quer saber quanto que mede, vou colocar de cor, de A até B. Eu vou chamar aqui de X. Ó, aqui se trata de dois triângulos. Não sei se vocês conseguiram ver. Ó. Olha, eu tenho esse triângulo pequeno, vermelho, viu? E temos esse aqui, ó. Esse outro triângulo grande. Eu pintei de azul. Tá vendo? Eu tenho esse e tenho esse menor aqui. Certo? Então, eu vou usar aquela regrinha de semelhança com esses triângulos. Vamos lá. Esse azul aqui, essa medida 10 centímetros. Está para quem? Ó, essa medida aqui não está para essa medida maior? Essa medida maior a gente chamou de quê? X. E assim como, me ajuda aí. Ó, essa medida 20 desse triângulo menor está para qual medida? Não está para essa medida maior aqui, que é 50? Eu peguei apenas os lados correspondentes. Conseguiram ver? Vou mostrar aqui como se fosse assim, ó. Você tem esse triângulo aqui menor, tá vendo? Esse aqui, esse triângulo com esse triângulo. Aí aqui, ele tá falando que AD aqui vale 10 e aqui AE vale 20.
Você está comparando com esse outro triângulo aqui, ó, grandão, tá vendo? Então, é como se você estivesse pegando aquele triângulo grandão lá, vou colocar ele do outro lado. Esquece o outro pequeno lá dentro. Ele falou que essa medida aqui é 50 e essa medida aqui é x. Ou seja, 10 está para quem? Para x. Assim como 20 está para quem? 50. Agora, multiplica cruzado. Então, você tem 20x igual a 50 vezes 10, que dá quanto? 500. 20 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, posso cortar aqui, 50 dividido por 2, 25 centímetros. Tá vendo que eu sempre estou usando a mesma ideia? Você pega as duas figuras e analisa os lados correspondentes. Assim você vê aí o que está sendo proporcional de lado e lado. Vamos fazer mais um exercício aqui, que é bem parecido com esses outros que nós fizemos. Ó, na figura abaixo, o segmento BC é paralelo ao segmento ED. Se AD é igual a 70, cadê AD? Ó, AD é igual a 70 centímetros. DE é igual a 45. De D até E, tá falando que mede 45. BC, 108. Então, daqui até aqui é 108. Qual é a medida de AC? Ou seja, ele quer saber essa medida toda aqui, ó, AC. Vou chamar de X. Vocês conseguem ver que ali eu tenho dois triângulos? Eu vou separar eles para a gente poder visualizar melhor. Vou pegar esse triângulo aqui maior, que é esse triângulo aqui. Eu tenho aqui A, C, B. Vamos colocar as medidas que eu tenho. Olha, ele falou que daqui de C até B é 108. E a medida de AC vale X. Vamos pegar agora esse triângulo menor aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou pegar. Vai ser, vou colocar ele aqui do outro lado. Ele é um triângulo menor. Aqui mede 45 e aqui 70 centímetros. Foi o que o exercício falou. Esse é o triângulo AED. Vamos olhar lá. Agora tá fácil a gente visualizar, né? O X, qual é o lado correspondente do X? 70. Consegue ver aqui? Ó, esse lado X aqui, ele é correspondente a esse lado aqui. E o lado, esse lado CB, qual é o correspondente dele? Olha lá, 45. Então, X sobre 70, assim como 108 está para 45. Como que eu vou resolver isso? Multiplicando cruzado. Então, vai ficar 45 vezes X igual, vamos fazer 108 vezes 70. 7.560. 7.545 está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, 7.560 dividido por 45, 168 centímetros. No caso, letra B. Agora mais um. Qual é a medida do segmento AB? Ó, exercício bem fácil. AB. Vamos olhar aqui. Onde que está o AB? AB é esse lado aqui, ó. Vou chamar aqui de X. Esse AB, qual é o correspondente a ele? Olha lá, é D. Eu tenho mais alguma correspondência? Olha, eu tenho. Aqui mede 4 e aqui mede 8. Pronto, então já vou montá-lo. X está para quanto? Então, isso não tem aqui. Eu só tenho essa correspondência. Então, tá vendo que às vezes pode acontecer isso? O que eu vou fazer aqui? Será que tem como eu descobrir o valor desse lado aqui? Num triângulo retângulo?
Ó, aqui vale 10, aqui é 8. E quanto vale aqui, será? Tô pegando aquele triângulo grande. Isso aqui lembra o que, vocês? Teorema de... Isso, Pitágoras. Tá, vamos usar o teorema de Pitágoras aqui para a gente descobrir esse lado. Olha lá. Quem é minha hipotenusa? 10 ao quadrado. Quem são os catetos? 8 ao quadrado e y ao quadrado. Quem não lembra aí, lembra que no triângulo retângulo a gente tem o A, que é a hipotenusa, os outros dois lados é o que a gente chama de cateto. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. 64 está somando, eu vou passar ele subtraindo. 100 menos 64 dá 36. Tá ao quadrado, nós já aprendemos, né? Muito isso aqui. Passa a raiz. E qual é a raiz de 36? Isso mesmo, 6. Ah, então, ótimo. Descobrimos esse valor aqui. Agora eu consigo fazer. Viu que quando eu fui fazer as correspondências, parece que estava faltando dados? Aí, reparei que aqui é um triângulo retângulo. Pronto. Se é triângulo retângulo, já lembra lá do teorema de Pitágoras. Agora vai ficar fácil, né? Esse lado x está para quanto? Ah, agora sim, 6. Assim como, olha esse lado 4, o lado 4 está para qual? Para 8. Multiplica aqui cruzado, então vai ficar 8 vezes x igual 6 vezes 4. 24. Então, agora eu tenho x igual a 8 multiplicando, passo dividindo. 24 dividido por 8 é exatamente 3. 3 vezes 8, 24. Ó, letra C. Vamos fazer mais um. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, a sombra aqui desse prédio, está aqui, 15. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. Então, está aqui, ó, a sombra do poste e a altura do poste, que é 5. Qual é a altura do prédio? Se trata de dois triângulos. E como o exercício está falando, ó, que a sombra de ao mesmo tempo que a sombra de um prédio está dando aquela medida, aquele poste também está dando uma certa tamanho aí de sombra. Isso quer dizer que são proporcionais. Então, você vai usar aquela semelhança lá de triângulos. Ó, o prédio eu vou chamar de X. X está para quanto? 5. Assim como, ó, a sombra do prédio, que é 15, está para a sombra do poste, que é quanto? 3. O que você vai fazer aqui? Multiplicar cruzado. Então, eu tenho 3 vezes x igual a 15 vezes 5. Certo? Eu multiplico cruzado aqui. Então, eu tenho 3x igual, ó, 15 vezes 5 dá 25, 5,75. E eu tenho 75 dividido por 3 vai dar exatamente 25. Ou seja, letra A. Então, a altura desse prédio aqui vale 25 metros. Talvez vocês estudaram isso aqui em física já também. Essa relação de sombra, penumbra, altura de poste, altura do prédio. Então, eu vou finalizar a aula aqui agora. E vocês, então, vão resolver os 5 exercícios que eu vou propor lá no GR8. Vai enviar para mim por e-mail até sexta-feira. E na próxima segunda-feira eu vou corrigir esses 5 exercícios que eu passei para vocês
relacionada a esse assunto, que é semelhança de triângulos. Então, eu espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e um abraço, tchau. Saudades de vocês.